a cereja de hemorroida no bolo de bosta para o final. Segundo a CNN, integrantes do governo Lula reagiram mal às críticas de Friedrich Merz, considerando o episódio como grosseria e inacreditável. A cereja de hemorroida no bolo de bosta para o final. Segundo a CNN, integrantes do governo Lula reagiram mal às críticas de Friedrich Merz, considerando o episódio como grosseria e inacreditável. Essas fontes da CNN, porém, disseram que não fariam declarações públicas sobre a crítica e que só cabe ao governo da Alemanha comentar e dar o contexto da declaração. Aí, agora a cereja de hemorroida, sabe aquela trouxinha gordinha, purulenta de sangue em cima de um bolo de bosta? Vem ela, a desqualificada, a cafona, a analfabeta, a iletrada, a que deve aluguel em Curitiba, a que faz sexo no cárcere. Ela, a Lady Kate de Brasília, ela, que só abre a boca quando tem certeza, como naquele quadro do humorístico Zorra Total. Ela, que é uma pessoa normal, mas não se sabe se é estranha porque é feia ou se é feia porque é estranha. A primeira-dama brasileira, Janja, esta sim, conseguiu superar todas as merdas que foram ditas hoje ao redor da fala do primeiro-ministro alemão. Solta aí, alemão, o trecho da entrevista que a primeira-dama, o primeiro drama, a primeira desqualificada brasileira deu à CNN. Ontem repercutiu muito a fala do chanceler Friedrich Merz, da Alemanha, sobre, deixa eu trazer aqui para ser fidedigna, né, sobre a participação dele. Todos ficaram felizes de deixar a COP30 de Belém. A senhora acredita que os brasileiros devem responder a essa provocação? Como é que a senhora interpreta essa fala do alemão? Eu acho que ele não viveu a COP. Ele chegou aqui, entrou numa sala com ar-condicionado e não viveu a COP. Acho que a proposta da gente fazer a COP na Amazônia foi justamente para que as pessoas pudessem vivenciar o que é esse território. Porque eu já fui a 2 COPs e é isso que acontece. As pessoas entram embaixo de uma tenda, como é o que a gente tem aqui, e ficam nas salas com ar-condicionado discutindo a vida das pessoas que estão lá fora, que estão nos territórios, sabe? Então a ideia do presidente Lula, a proposta da gente trazer a COP para Belém foi para que a gente pudesse trazer as pessoas para o território e vivenciar. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. A senhora foi? Ainda não. Por que o primeiro da Alemanha não gostou da COP, não gostou de Belém? Porque ele não foi tomar o tacacá, ele não foi dançar um carimbó, porque ele não foi no boteco. A senhora foi? Ainda não. A senhora foi? Ainda não. Para mim, esta é a frase que representa toda a hipocrisia, todo o nojo, toda a desqualificação, toda a ojeriza, toda a reprobabilidade, toda a baixaria, toda a mentira, toda a sujeira, toda a hipocrisia, toda a baixeza, toda a falta de vergonha na cara, toda a prostituição lógica que marcam esse governo. A senhora foi? Ainda não. E nem vai, né, Dondoca? E nem vai. Por quê?
Porque a Maria Antonieta do Agreste, porque a Maria Tieta do Planalto, porque essa social climber ou alpinista social, porque a primeira orquídea brasileira. Sabe o que é orquídea, né, João? Flor, não é? Sabe, não sabe? Uma flor. A janja é uma orquídea. Sabe o que é uma orquídea, né? Você sabe Sei. bem. Né? É aquela que se cria no pau velho. Eu não sabia, não. Eu não sabia. A primeira orquídea brasileira, ela vem e diz o que diz. Diz que ele só não gostou. Ela gostou. Ela gostou, viu, João? Ela gostou, Ricardo. Foi? Ela gostou. Ela gostou. O primeiro-ministro alemão não gostou porque ele não fez o que ela falou que devia fazer. Mas ela gostou. Ela fez o que ela falou que ele devia fazer? Não, não fez. Então ela gostou por quê? Primeiro, porque o dinheiro não é dela. Segundo, porque ela está esbanjando. Terceiro, porque ela está num iate de luxo, provavelmente superfaturado, porque o governo não abre os gastos do casal imperial brasileiro. Não abriu os gastos, viu? Esse iate que ela e o marido estão hospedados é um iate envolvido em escândalo eleitoral de compra de votos e superfaturamento. Mas o governo não há. Segurança nacional. Para mim, segurança nasce o anal. Passa de novo essa entrevista. Porque, olha, eu quero que vocês guardem isso para a vida de vocês. Quando alguém vier para vocês e falarem, não fale que a Janja não presta, entenda a Janja, você é preconceituoso com a Janja, eu quero que você se lembre desse vídeo. Ontem repercutiu muito a fala do chanceler Friedrich Merz, da Alemanha, sobre, deixa eu trazer aqui para ser fidedigna, né, sobre a participação dele. Todos ficaram felizes de deixar a COP30 de Belém. A senhora acredita que os brasileiros devem responder a essa provocação? Como é que a senhora interpreta essa fala do alemão? Eu acho que ele não viveu a COP. Ele chegou aqui, entrou numa sala com ar-condicionado e não viveu a COP. Acho que a proposta da gente fazer a COP na Amazônia foi justamente para que as pessoas pudessem vivenciar o que é esse território. Porque eu já fui a 2 COPs e é isso que acontece. As pessoas entram embaixo de uma tenda, como é o que a gente tem aqui, e ficam nas salas com ar-condicionado discutindo a vida das pessoas que estão lá fora, que estão nos territórios, sabe? Então a ideia do presidente Lula, a proposta da gente trazer a COP para Belém foi para que a gente pudesse trazer as pessoas para o território e vivenciar. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. Essa fala da Janja me leva a uma charada. Vou fazer uma charada para você, João, e para você, Ricardo. A COP foi feita por Lula em Belém, e não no Rio de Janeiro, e não em outro lugar do Brasil. A resposta está no nome de um filme. Qual é o filme? Tempo 10. Qual é o filme? E o robô? Robocop! Na trave. Robocop é sério, hein? É muito boa esta. Aí você, olha que resposta vagabunda. Isso é uma resposta vagabunda. Aí volta para o Eduardo Paes. Esta resposta, o Eduardo Paes, não é, ele é tão frouxo que tanto faz se é Eduardo Paes ou Freixo, porque ele é frouxo, entre frouxo e Freixo, eu não sei o que acontece. E que eu vi o pessoal da esquerda, né, os homoafetivos de esquerda hoje, que eu tenho muitos amigos homoafetivos. Os que não me bloquearam, eles estavam postando hoje o seguinte, porque a esquerda ela manda respostas prontas, né? O pessoal postar. Falava assim, é impressionante como a Alemanha não superou o nazismo, o arianismo, porque o primeiro-ministro dizer isso de Belém
é uma prova de que a Alemanha ainda vive um pensamento ariano e nazista. Eu lembro que em 2023 eu estava na Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is, e eu e o Beraldo, nós fomos acionados por associações de esquerda do Pará, porque quando a notícia de que a COP seria no Brasil, em Belém do Pará... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.